aqui na rádio, Senhor. Já estamos nós ao vivo pelo Facebook. Pai, quero orar e apresentar a missionária Elisângela, que vai trazer, Senhor, a mensagem, a Tua palavra nesta noite. Que esta mensagem venha, Pai, abençoar, Senhor, todos os ouvintes da Tua palavra, no nome de Jesus. Eu creio e acredito, Senhor, no poder da palavra de Deus. Pai, usa a Tua serva nesta noite, através deste programa Caminhar com Deus na Rádio Web Pleno Gospel. Que Deus venha usar a Elisângela grandemente na Tua presença, em nome de Jesus. A nossa irmã Elisângela já está com a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite eu quero cumprimentar todos os ouvintes da palavra de Deus. Você que está aí na sua casa, você que se encontra, louvado seja o nome do Senhor, até mesmo no hospital, ou esteja mesmo precisando de uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, precisando de uma resposta, de um socorro, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é resposta nas nossas vidas. Então, quero cumprimentar você, ouvinte da rádio, ouvinte do programa Caminhar com Deus, ouvinte, louvado seja o nome do Senhor, desta rádio. Você que está aí do outro lado, compartilhe esta mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vou estar lendo aqui em Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7, só apenas o versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu acompanho aqui. Gênesis capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Então disse o Senhor. Louvado seja Deus. Então disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e a tua família. Porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Soberano Deus, Pai de eterna bondade, nesta noite, Senhor, o Senhor deu esta palavra, gerou no meu coração esta palavra, Senhor, para falar para o teu povo. Louvado seja o nome do Senhor, que não seja eu falando, mas o Espírito Santo de Deus explanando a cada coração que vai estar ouvindo esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor falou para Noé: Noé, entra tu e a tua casa na arca. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus ele ordenou a Noé para ele entrar, primeiro Deus mostrou que Noé teria que fazer a arca. Deus ali, ele é maravilhoso e ele é poderoso. Deus, ele criou a terra, ele criou o mar, ele criou as árvores, ele criou os animais. E ele fez tudo, louvado seja o nome do Senhor. Ele fez tudo a qual nós usamos e habitamos neste mundo. E ele fez a terra, fez a água, ele fez a natureza, louvado seja o nome do Senhor. E ali ele viu que era vazia, e ele pegou ali o barro e ele criou o homem. Do barro ele fez o homem. E aí ele soprou, louvado seja o nome do Senhor, soprou sobre o homem, sobre o barro do barro ele fez o homem, e ele soprou e colocou vida. Louvado seja o nome do Senhor, para mim entrar nesta mensagem, para que você entenda o que Deus quer falar comigo e com você nesta noite.
Talvez você aí, louvado seja o nome do Senhor, que está ouvindo, que não comentou, que não compartilhou, que não curtiu. Engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso em tudo que Ele faz. Tudo que Ele faz é perfeito. Ele não deixa nada, Ele não faz nada pela metade. Tudo que Ele faz é perfeito. E a Bíblia diz que o Senhor criou o homem da terra. E Ele viu que o homem não poderia viver só. Ele tirou uma costela do homem e fez a mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí o homem, louvado seja Deus, estava ali vivendo conforme o teu querer, a tua vontade. Não queria, louvado seja o nome do Senhor, entrarmos em andar na sinceridade, em andar retamente como a família de Noé. A Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de fazer o homem, porque Deus olhou para a terra e viu que o homem não era merecedor. Deus, Ele nos deu livre-arbítrio, irmãos. Deus nos deu livre-arbítrio de escolher que caminho nós caminhar, que caminho nós vamos trilhar. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Ele falou, Ele ordenou para Noé, louvado seja o nome do Senhor, faça uma arca. Louvado seja Deus. E Noé começou a fazer aquela arca. Noé começou a criar, louvado seja o nome do Senhor, fazer a arca conforme o Senhor falou. Mas o povo zombaram dele, falaram que ele estava louco. Louvado seja o nome do Senhor. Que Noé estava louco, porque ele falava que o mundo ia se acabar em água. Ele pregava e falava, arrependei-vos, porque o mundo vai se acabar em água. E ele deu uma oportunidade do povo entrar na arca. Nessa noite o Senhor está te dando uma oportunidade, meu querido irmão, de você entrar na arca da verdade, na arca, louvado seja o nome do Senhor, do arrependimento. Arrependa-se. É tempo de arrependimento, porque é chegado o reino de Deus. Arrependa-se das tuas práticas que não agrada ao Senhor, das tuas práticas que não tem se arrependido. O Senhor diz, é tempo de arrependimento. Porque Noé ali estava fazendo aquela arca conforme o Senhor mandou. Estava ali fazendo a ordenança qual Deus mandou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele entrou naquela arca porque ele ouviu a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes o Senhor tem mandado você entrar na igreja? Muitas das vezes o Senhor tem falado para você, arrependa-se dos seus maus caminhos, que não é agrado meu. Louvado seja o nome do Senhor, o caminho a qual você tem vivido. São caminhos a qual não tem agradado o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o Senhor tem falado, arrependa-se, é tempo de arrependimento. Porque Noé estava ali, fazendo o que o Senhor mandou. E ali a Bíblia diz que muitos passavam e zombavam de Noé. Quantos zombam de nós? A missionária Elisângela, o evangelista Rogério está perdendo tempo, né? Estão ficando louco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vim aqui nessa noite da parte do Senhor. É tempo de se arrepender. É tempo de voltar. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de você servir a um Deus fiel e verdadeiro. Não sirva a placa, mas sirva a um Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que é chegado o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que muitos passavam
zoavam e diziam que Noé estava louco. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós viemos na rede social dizer para você, irmão, que Jesus está voltando. Dizer para você é tempo de arrependimento. Quantos vão ficar nessa terra? Eu fico imaginando, louvado seja o nome do Senhor, naquele grande dia, a tribulação que vai ser, oh querido. Mas infelizmente, se nós não revermos, se nós não pararmos, não analisar em que caminho nós estamos vivendo, louvado seja o nome do Senhor, infelizmente nós vamos ficar. É verídico o que eu estou falando. Você pode perder a tua salvação dentro da igreja mesmo. Estando dentro da igreja não significa que você vai para o céu. Estando dentro da igreja não significa que você vai subir. Mas eu quero te pregar um Deus de como anabrachéria, um Deus a qual ele diz para mim e para você: arrependeis. É hora de arrependimento, de você rever as tuas práticas, o teu coração. Será que o teu coração serve verdadeiramente ao Deus de Israel? Ou será que nós não estamos servindo a um Deus de fachada, de mentira? Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor vai vir buscar um povo lavado e remido. E como está a tua vida diante de Deus? Porque aquele povo não acreditaram nas profecias de Noé, não acreditaram no que Noé estava falando. Mas eu quero te dizer, nessa noite o Senhor me mandou aqui para dizer: arrependa-te, porque é chegado o reino de Deus, e o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Não é aqueles que adoram de mentira, não é aqueles de coma na bracheira e anda labadaia, que diz: eu estou servindo a Deus, mas infelizmente está servindo a dois senhores. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Qual é o teu senhor? É o dinheiro? Porque a Bíblia diz que onde tiver o teu coração está o teu tesouro. Porque o meu coração e o teu coração tem que estar o reino de Deus. Em primeiro lugar, louvado seja o nome do Senhor, que não vale de nada você ficar aqui dizendo que serve a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas naquele grande dia o Senhor dizer: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Mas estou dentro da igreja. Estar dentro da igreja não significa que você está salvo. Porque nós temos que estar todos os dias fazendo uma análise das nossas vidas. Como é que nós andamos diante do Senhor? Porque a Bíblia diz aqui, ó, o Senhor falou para Noé: entra tu e a tua casa. Porque a Bíblia diz que Deus, ele olhou para a terra. Eu imagino o Senhor olhando para a terra hoje. Eu imagino o Senhor olhando lá do céu para a terra hoje. E Ele dizendo mais uma vez: eu me arrependo de ter feito homem. Porque Deus criou o homem. Criou o homem significa homem e mulher, imagem e semelhança dele. Não é para que o homem venha destruir aquilo que Deus criou. E quantos estão destruindo? Estão destruindo a imagem de Deus e semelhança. Estão destruindo, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor diz: arrependei-se, porque é chegado o reino de Deus. Muitos têm pregado dizendo, louvado seja o nome do Senhor, que vai ter melhoras, que o mundo vai mudar. Mas não, querido, não se engane, porque Jesus está vindo buscar aqueles que ele é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E eu estava ali, louvado seja Deus, meditando, mas a minha filha, e uma coisa, louvado seja Deus, que ela falou ali: mãe, eu me queimei ali com ferro, passando roupa, mas está ardendo até agora. E aí eu fiz ela refletir. Eu falei para ela assim: um pouquinho só está ardendo, e lá no inferno que vai arder para sempre. E não é só o dedo, irmão, é o corpo inteiro. É o corpo, é a alma. E a Bíblia diz que nós nesse mundo nós
estamos de passagem. E nesse mundo nós não viemos para ficar. E as pessoas estão crescendo, estão criando tronos, estão criando coisas imaginárias, achando que vão ficar aqui. Meu querido ouvinte da palavra, nós estamos de passagem. Nós não somos dessa terra, nós somos da glória, nós viemos de passagem, nós viemos aqui a uma missão, louvado seja o nome do Senhor. Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? A tristeza, a angústia, a tribulação, a nudez, a fome, a peste. O que te separa do amor de Cristo? Essa pandemia que está batendo a tua fé. Será que louvado seja o nome do Senhor, a crise, que tu está preocupado com a crise, louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que o povo de Deus estava ali no deserto e conforme o povo crescia, a roupa crescia junto. Conforme o pé crescia, o sapato crescia junto. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, meu querido. O justo viverá pela fé. O Senhor mandou maná do céu para o povo. Porque a Bíblia diz: se o Senhor não for com o povo, louvado seja o nome do Senhor, o povo perece. Mas mais uma vez, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Porque ele se arrependeu porque o homem estava destruindo a terra. A prostituição, a mentira, o engano era tão grande que fez com que Deus se arrependesse de ter feito a terra. Mas eu imagino, nessa noite, eu paro e penso. Eu imagino, meu querido irmão, o que o Senhor não tem olhado para essa terra. A corrupção, o engano. Muitos estão pregando, vendendo um evangelho de mentira. Eu quero convidar você a ler a Bíblia, não se engane, a orar e jejuar, para que você não venha ser enganado. Não venha ser enganado por muito. Porque a Bíblia diz que no final do tempo os falsos profetas iriam enganar até os escolhidos. Meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos vivendo na terra os últimos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu costumo falar que Deus, Ele nos entregou uma missão. Ele entregou essa missão a Noé, de fazer essa arca, de anunciar para o povo que o mundo ia se acabar em água, que ia vir um dilúvio, e que o povo tivesse ia ter uma oportunidade de entrar na arca. Irmão, nessa noite Deus está te dando uma oportunidade. Glória a Deus. Uma oportunidade de você entrar na arca. Acreditar no Deus de Israel. Acreditar, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor, Ele está aí, Ele está às portas. E quando essas portas se fechar, você não vai ter oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Oportunidade essa, meu irmão, de entrar nessa arca. Mas a igreja é a arca. Tenha piedade, Pai. Porque Noé, ele enfrentou ali 40 dias dentro daquela arca. A Bíblia diz que foi 40 dias no dilúvio. O interessante, meu querido irmão, a Bíblia diz que não foi Noé que fechou a porta. Foi o próprio Deus que fechou a porta. Foi a mão de Deus ali que lacrou aquela arca. Porque Deus conhecia o coração de Noé. Deus sabia que Noé poderia abrir. Porque ia compadecer o coração dele nos gritos daquelas pessoas. Socorro, socorro. Porque eles achavam que Noé estava louco, tá doido, que Jesus vai voltar. Do mesmo jeito somos nós. Quanto tempo que nós temos se levantado para dizer, irmão, que Jesus está voltando. Se Jesus voltar para você hoje, nessa noite, como está o teu coração? Como está a tua alma? Será que a tua alma está regozijando?
Será que a tua alma está alegre? Será que você está feliz com o teu Deus? Ou será que você está se lamentando? Porque as feridas, as cicatrizes, o que você passou, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer, é um cumprimento da palavra do Senhor. Todo soldado tem que ter uma ferida sim. Louvado seja o nome do Senhor. Todo soldado, louvado seja Deus, tem que passar. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que Noé aqui, ó, louvado seja Deus, Deus olhou e ainda viu a família de Noé. A família de Noé ainda agradava o coração de Deus. Quero dizer da parte do Senhor, a tua família agrada o coração de Deus. A tua casa agrada o coração de Deus. Os teus filhos agradam o coração de Deus, louvado seja Deus. Porque Deus olhou para a terra e ainda viu a família de Noé. E Ele olha para a terra hoje e vê a minha e a tua família que agrada a Ele. É por isso que Ele tem nos dado essa oportunidade de falar do amor dele ainda, de dizer que ele está voltando. Quantos não querem pregar mais a vinda de Cristo? Mas eu bato nessa tecla, Jesus está voltando. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ali estava ministrando ali na minha igreja, na congregação, e eu falei essa palavra: Jesus está voltando. Eu não quero ir para o céu sozinho, eu quero levar mais alguém. Eu quero que você suba juntamente comigo. O que te separa de entrar nesta arca? O que te separa, meu irmão, louvado seja Deus, de entrar nessa arca e servir a esse Deus? Será que você, louvado seja o nome do Senhor, simplesmente está olhando para o homem? Eu não vou servir a Deus não, porque eu conheço Bretano, Cicrano, que serve a Deus, e não é assim. Irmão, a Bíblia diz: não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha somente para Cristo. Se você olhar para o homem, é falha, é pecador, é cheio de defeito, você não vai conseguir servir a Jesus. Porque a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que nós só temos que olhar somente para o alto, que é de lá que vem o meu e o teu socorro. Por que você está olhando para a falha do homem? Porque você está desanimando? Porque o homem te fez promessa, porque o homem te prometeu e ele não cumpriu, porque o homem falou que ia te apoiar, não te apoiou, porque o homem falou que era contigo e não era. Aí eu me alegro, porque quando José achou que ia contar os teus sonhos e que a família dele, os irmãos dele iam apoiar ele, foi os primeiros a virar as costas, a querer matar José. Foi o primeiro, louvado seja Deus, a dizer para o próprio pai: mataram, que José foi morto. Louvado seja o nome do Senhor. José poderia ter olhado ali para os seus irmãos, para a sua parentela, e ter dito: nossa, que decepção, ter deixado de sonhar. Não deixe de sonhar, não deixe, meu irmão. Por mais que você tenha sido decepcionado, por mais que você tenha sido, por mais que alguém te frustrou, mas Noé ali, ele perseverou a fazer o querer do Senhor. Ele perseverou. Por mais que pessoas falavam: tá doido, tá louco, né? Você simplesmente tá ficando perturbado, que vai acabar nada. Mas eu imagino ali o sofrimento daquele povo. Quando veio a água e começou, imagino a terra começou a se encher, aquele povo gritando, procurando as árvores, e a água subindo, eu sinto a presença de Deus aqui nessa rádio. Louvado seja o nome do Senhor. A glória de Deus está aí, irmãos. A Bíblia diz que nos finais do tempo a glória de Deus ia ser tão grande que ele ia manifestar sobre o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino aquela água invadindo criança, invadindo as pessoas, subindo, e aquele povo gritando: por que eu não ouvi Noé? Por que eu não ouvi o servo de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Será que por que eu não dei ouvido à palavra do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu estava ali, louvado seja Deus, ministrando ali na igreja ali, louvado seja o nome do Senhor, e eu olhei para aquela porta, e eu olhei para o céu, e eu falei assim: Deus, se o Senhor vier me buscar,
buscar, eu vou em paz, porque eu estou cumprindo a missão, a qual o Senhor falou, prega o evangelho os quatro cantos da terra, e eu vou subir em paz, porque eu vou ter ido, louvado seja o nome do Senhor, de cabeça erguida, eu vou estar ali, ó, louvado seja o nome do Senhor, dizendo, Senhor, eu posso estar subindo, mas eu cumpri a missão. Porque essa rádio tem alcançado vidas, tem alcançado países, não é só Brasil, África, tem alcançado outras fronteiras, louvado seja o nome do Senhor, e eu fico feliz que o evangelho está sendo pregado, vidas estão ouvindo a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você que não aceitou Jesus, irmão, talvez você aí, que ainda não serve a esse Deus, que ainda não acredita na Kamanabraçúria, porque lá no Salmo 115 diz, né? Onde fala das imagens da Escritura. Você que acredita em outros deuses, é um Deus que não tem mão, que não enxerga, um Deus que não pode salvar, um Deus que tem olho, mas não enxerga, que tem boca, mas não fala. Mas nessa noite, eu venho falar aqui, é de um Deus que ele enxerga, é de um Deus que ele fala, é de um Deus que escuta, é de um Deus que pode salvar a mim e a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. E o que tu tem feito com esse Deus que eu tenho te oferecido? Será que você tem virado as costas? Ou será que você tem ouvido a palavra do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus vai vir buscar um povo lavado e remido. E Deus ali salvou a família de Noé, porque ele viu graça. Ele vê graça em mim e em você. E a Bíblia diz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que entrou Noé e a tua casa na arca. E nessa noite eu já quero aqui falar aqui algo da parte do Senhor. A arca significa a igreja, porque esses últimos tempos tem sido difícil servir a Jesus na arca. Mas eu quero dizer da parte de Deus, não deixe que a tua fé seja pequena. Não deixa que o teu desânimo venha deixar de você servir a este Deus. Talvez o teu trabalho tenha sido, louvado seja o nome do Senhor, dificultoso. Mas se você está vindo no ônibus, coloca um louvor. Ora, adora a Deus no ônibus, adora a Deus debaixo da árvore, adora a Deus nas calçadas, adore a Deus aonde você passar, a tua alma, o teu coração, a tua mente venha ser voltada a este Deus. Aleluia, que tudo Jesus pode, que tudo faz. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que nós somos a igreja de Cristo, que nós não temos que se preocupar com as paredes, não, porque a igreja tem que estar adornada, esperando o noivo. E como está a igreja de Cristo hoje? A igreja está abatida, a igreja está triste, a igreja está ferida, a igreja está magoada, a igreja está, louvado seja o nome do Senhor, andando de cabisbaixo. É muita palavra que fere a igreja de Cristo, mas o Senhor, ele tem uma palavra para mim e para você. Ele tem se agradado de mim, ele tem se agradado de você. Não deixa, meu querido irmão, que a perseguição te separe de Cristo. Não, continua perseguido aqui na terra, mas lá no céu você vai ter seu galardão. Talvez tu dissesse, Deus, eu não alcancei meus objetivos, eu não alcancei os meus projetos, eu não alcancei ainda os meus sonhos. Continua sonhando, porque até Jesus vier buscar a igreja, ele vai realizar, porque a Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta. Se ele te prometeu, ele vai cumprir no tempo e na hora, porque ele fez uma promessa para Noé. Ele falou que ia vir. Ele falou para Noé, imagina, irmão, Noé colhendo aquelas madeiras, fazendo aquela arca. O interessante é que não foi Noé que foi buscar os animais. A Bíblia diz que os animais entravam na arca, conforme entrando na arca, ali o próprio Deus estava trazendo aqueles animais.
Irmãos, as coisas de Deus é linda, é maravilhosa, mas nós temos que ouvir o que Deus fala. Aleluia. Irmão, eu quero falar uma coisa seríssima aqui nessa noite. Não seja Saul, não seja. Para de ouvir o que os homens falam e escuta a voz de Deus. Tenha o seu ouvido sensível à voz de Deus. Porque Noé ali, ele poderia dizer, não, o pessoal tá certo. O pessoal tá certo. Não vai vir esse dilúvio mesmo não, que nem tá chovendo, não vai acontecer. Mas não, Noé, ele continuou ouvindo a voz do Pai, do Criador, amada Kamanabrassuriandarabadaia. Deus, ele tem o seu galardão lá no céu, meu querido irmão. Noé ali, ele ouviu, ele colocou os seus ouvidos, e Deus, ele diz para mim, para você nessa noite: tenha os ouvidos sensíveis à minha voz, filho, porque eu estou voltando. E quantos vão ficar nessa terra? Louvado seja o nome do Senhor. Não se corrompa, não se venda, não se entregue. Eu imagino o Senhor voltando, igreja, ficando casa, ficando carro, ficando dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. E aonde está o teu coração? Porque a Bíblia diz que aonde estiver o teu coração está o teu tesouro. Louvado seja o nome do Senhor. Que o nosso coração venha estar voltado a pregar o Evangelho, a falar das boas novas. Porque você vai estar plantando. Esses dias eu falei, Senhor, eu me alegro. Aleluia. Eu me alegro, Senhor, porque se pessoas não subir, foi porque não quiseram, mas a palavra foi pregada, a verdade foi pregada. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos têm se corrompido? Quantos têm, louvado seja o nome do Senhor, deixado o Evangelho de Cristo verdadeiro, aquele que diz que abandona o pecado, as práticas, a qual não agrada o Senhor, e se vai Ele, porque Ele está voltando. Ramanda Caias. Quantos estão se enganando, achando que Jesus vai demorar, achando que Jesus não vai voltar, achando, prepara-te, igreja, para a grande perseguição na terra. Será que tu estás preparado? Porque a Bíblia diz que Noé e a tua família estava preparada, porque agradava ao Senhor, e o Senhor olhou e disse: Noé, eu me agrado de ti e a tua família me agrada. Será que tu tens se agradado diante dos olhos do Senhor? Oh, Espírito Santo, a minha alma chora, porque quantos têm se corrompido, irmãos. Paulo disse: nada me separará do amor de Cristo. Tira, Senhor, esse espírito de dúvida, meu Pai, deixa não. Oh, Senhor, aquele povo, eles duvidaram que Noé estava falando a verdade. Porque era uma pessoa simples, mas era uma pessoa que falava o que Deus mandava. Oh, irmãos, abra o teu coração para Cristo. Perdoa aqueles que te feriram. Sim, perdoa. Peça a Deus o amor de Cristo no coração dele, no seu coração. Peça nessa noite. Faça a diferença, como a família de Noé foi. Não deixe que a soberba, irmãos. Não deixe que a cadeira, que a posição, que a fama, que o status, que o dinheiro te separe de Jesus, não. Oh, Espírito Santo. Irmãos, que adianta tu ganhar o mundo inteiro
inteiro e perder, louvado seja o nome do Senhor, a tua salvação, a tua alma. Não adianta de nada tu pregar de domingo a domingo, mas tu não ter paz de espírito. Não adianta de nada tu pregar a palavra e não sentir a glória de Deus, a paz a qual Deus oferece aos teus filhos. Irmãos, não adianta tu pegar, louvado seja o nome do Senhor, uma agenda e ter fama e status e perder a tua alma. Aleluia. Mas o teu testemunho vai salvar vidas. Que o meu testemunho, que o teu testemunho salve pessoas. Que pessoas possam dizer: eu quero ser servo de Deus como aquele homem de Deus. A Bíblia diz que aquela viúva observava e disse: ali eu vejo que vai um homem de Deus. Aleluia, aleluia. Será que alguém pode dizer isso de você? Vai ali uma serva de Deus, vai ali um servo de Deus. Aleluia. Porque Deus falou para Noé: eu me agrado de ti, da tua família, entra na arca. Oh Deus, aleluia, Deus. Ele disse nessa noite: eu te convido, filho, a entrar na arca. Entra na arca, se arrependa, é tempo de arrependimento, igreja. Aleluia, aleluia. Sim, igreja. Porque a noiva de Cristo, ela está ferida, ela está triste, angustiada, ela está batida, mas Deus vai vir buscar uma igreja alegre, te alegra, igreja, e te prepara para o arrependimento e o arrebatamento da igreja. Oh, Ramanda Coma na Braçuriana Labadaia. E ali eu falei para minha filha: tá doendo somente um pouquinho, que tu se queimou, filha. Mas imagina aquela alma ali naquele fogo que não se apaga. Oh, irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele se arrependeu de fazer o homem. Ele se arrependeu. E não é diferente nos dias de hoje. Tenha compaixão. Aleluia. Não é diferente nos dias de hoje. Deus, ele olha. Quantos acham que é? Nós não somos nada. Nós somos pó. A Bíblia diz que do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Essa carne aqui, ó. Essa carne aqui, ela veio da terra. E da terra nós voltaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos estão enganados, irmãos. Oh, Espírito Santo de Deus. E Noé ali fez conforme o Senhor ordenou. Tá difícil na arca, irmãos. Mas eu quero te dizer, não abandone a arca. Na arca tem de tudo. Porque Noé ficou 40 dias, aí ele ficou ali com leão, onça, cobra. Ele ficou ali com os elefantes, girafa. Cada tipo de animais ele suportou dentro daquela arca. Não abandone a arca. Não abandone, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que o Senhor, ele tem para você, é salvação de vida eterna. É, Senhor da glória. Muitos, nessa pandemia, o Senhor recolheu, porque estava preparado para subir. E eu quero te dizer, igreja, te prepara, porque Jesus está voltando. Aleluia. E o que você vai diante do Senhor falar para Ele? Se tu não conseguiu cuidar nem da sua alma,
Oh, Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu me alegro e ao mesmo tempo a minha alma chora. Porque eu posso sentir como a igreja de Cristo anda hoje. Como a igreja de Cristo está hoje na terra. E ele diz para mim e para você, entra na arca. É tempo de você, irmãos. Esse ano faça uma reflexão. E reflita dentro da tua casa. Reflita como tu tá andando, como tu tá fazendo. Será que tu tem buscado ficar próximo da tua família? Da tua parentela? Deus. Ou será que você não tem se aproximado? É tempo de você tentar ganhar os teus para Cristo. Porque não adianta você ganhar os de fora e perder os de dentro de casa. Deus, Falo isso, irmãos, porque tenho vivido testemunhos fortíssimos, onde eu me alegro, a minha alma se alegra, irmãos, quando alguém da minha família diz, eu estou indo para a igreja, porque só eu e Deus sabe que eu quero ver minha família servindo a Cristo por completa. Pois vim, quando aceitei Jesus na minha família, ninguém era evangélico, só eu. A minha família tudo, pessoas que eram rezador, meu pai. E ali, eu aceitei Jesus, igreja. Para mim foi difícil, porque ninguém naquela época, nunca minha família tinha ouvido nem falar num culto. E quando a gente fez, Deus honrou ali, eles começaram a ir. E hoje a minha família, muitos têm servido a Cristo ali. E eu me alegro, igreja, porque Jesus está vindo buscar uma igreja. Abrimos essa rádio nesse propósito, não estamos no estado do Ceará. Mas essa rádio tem alcançado ali, vidas têm ouvido. Minha sobrinha falou ali que está indo para a igreja. Não prego vá para tal igreja, vá para a igreja que você se sentir bem, mas seja uma igreja que pregue a verdade e a palavra de Cristo. E tem me alegrado, igreja, porque o Evangelho de Cristo tem entrado naquela região e vidas têm ouvido a palavra e têm dito que tem servido a este Deus. Tem entrado na arca. Faça com que a família, sua família entre na arca. Faça com que quem está próximo de você entre na arca. Faça com que as pessoas escutem a palavra de Deus. E Deus me deu essa palavra sobre Noé nessa noite. E eu quero dizer para você, igreja, Jesus está voltando. Deus seja louvado. E o que te separa de Cristo, deixa de lado. É o Senhor dos louvores. E sirva a Ele com retidão, corpo, alma e espírito. Paulo falou, quando pensei que estava fraco, eu estava forte. E quando pensei que estava forte, estava fraco. E o amor de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Porque se nós fôssemos perfeitos, Jesus já tinha nos levado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu falei esses dias para Jesus: Jesus, eu só quero somente te servir. E que naquele grande dia o Senhor venha buscar a mim e minha família. Porque muitos vão ficar, irmãos. Porque muitos têm se embaraçado com as coisas deste mundo. As coisas deste mundo, ela nos dá prazer, alegria, mas é momentânea. É passageira, vai ficar. Tudo aqui vai ficar, irmãos. Nesse Natal, se reúna com sua família. Abrace, ame, perdoe se necessário. Mas chegue junto e diga: é ano de arrependimento. É ano de voltar
passar uma borracha e apaga tudo que você fez de errado e começa uma nova história. Jesus, ele está aqui para nos perdoar. Ele não veio para os santos. É santo? Não precisa de Jesus. Eu trago um exemplo lá de Maria Madalena, quando estava ali no ato de adultério lá, que os discípulos de Jesus, pegamos ela no ato de adultério. Jesus falou o que para aqueles homens? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. É muito fácil, né? Deus. Mas Jesus disse para mim e para você: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Não ficou um, foi tudo embora. Criador de todas as coisas. Era fariseu, mentiroso, andava com Jesus. Aramadacamanaias. Andava com Jesus, mas não conhecia Jesus. Estava dizendo que andava lado a lado com Cristo, mas não conhecia o Mestre. Se Jesus veio para perdoar, Jesus, ele veio, louvado seja o nome do Senhor, para nos ensinar. E ele falou: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Não ficou um, porque tudo era pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: é tempo de arrependimento, não importa. Só se arrependa, volta do zero, volta a fazer o que você era, o que você alegrava o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens não conseguiram tirar pedra, foram tudo embora. E Jesus olhou para ela e disse: seus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. O Senhor perdoou aquela mulher, o Senhor nos perdoa também. Louvado seja o nome do Senhor. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. É tempo de nós voltarmos a dizermos: Senhor, eis-me aqui. Me ensina a andar no teu caminho. Me ensina a andar na tua verdade. A seguir verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Viver a palavra de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque pregar é fácil, mas nós temos que pregar e viver ela. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu fiquei feliz, irmão, porque Deus tem alcançado vidas. Alcançado vidas e pessoas que não conhecem a palavra. Não foi pregado, nós não abrimos esta rádio para enriquecer, não. Mas é para que o Evangelho de Cristo alcance outras vidas. Mas tem tanta gente pregando, sim, tem muita gente. Mas o Senhor falou: pregue a verdade. Pregue uma palavra que traga arrependimento. E abre os olhos do povo que eu estou voltando, filha. Muitos não querem pregar que Jesus está voltando. Irmãos, os sinais estão aí. É para quem crê. A Bíblia diz que os sinais vão acompanhar os que creem. Tu está crendo? Está observando os sinais? Os sinais estão evidentes. Não enxerga, não vê quem não quer. Não está enxergando e vendo que é só o cumprimento da palavra. A Bíblia diz que vai chegar um tempo que nós vai ter dinheiro e não vai poder comprar. O que é? Eu mesmo, irmão, se for chegar o tempo do Pix lá, eu nem sei mexer. Então, vai ter dinheiro, muitos não vão conseguir mexer. Não vão conseguir fazer, porque a tecnologia está muito avançada. Daqui a um tempo o ser humano não está valendo de nada para o homem da terra. Mas nós valemos para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite Deus possa te abençoar. Vou estar aqui encerrando pelo Facebook e pela rádio. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, gente. Fica com essa palavra, medite nessa palavra, irmãos. Porque Jesus está voltando, Ele está à porta. Não deixe a arca se fechar. As portas da arca. Porque as portas ainda estão abertas. Mas quando fechar, não vai mais ter tempo de você dizer assim: agora eu quero conhecer este Deus. Vai ser tarde. Agora eu vou se reconciliar. Vai ser tarde. Eu vou me arrepender. Vai ser tarde. Então se arrependa enquanto as portas da arca estão abertas. E Deus está levantando homem e mulher para falar e dizer: arrependa-se, porque as portas estão se fechando. E quando se fechar, não vai ter mais oportunidade. Vou estar orando pela sua vida. Você que entrou aí pelo Facebook, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, irmãos.
Pastor Josivan, a irmã que também entrou, Elisângela, Glória a Deus. Elisângela Mota, Elisângela Maria. Elisângela Maria, que o monitor aqui do celular está quebrado. Eu quero agradecer a você que compartilhou, que entrou, que você venha continuar sendo um canal de bênção, para abençoar outras vidas. E como é que você abençoa? Compartilhando para quem você não conhece, compartilhando para quem não é evangélico. Essa é uma forma de você abençoar esta rádio. Não peço a você dinheiro, mas peço que você compartilhe esta mensagem para quem você não conhece ainda pessoalmente, para que você venha compartilhar para quem não é crente, porque o principal é aqueles que não conhecem a Cristo, aquele que está afastado, aquele que está desanimado, porque tem tanta gente nessa pandemia desanimou, esfriou na fé, porque viu ali, porque viu, né, a figueira sendo balançada. Jesus falou que ia balançar a figueira mesmo. Ele está provando os verdadeiros, aqueles que eu não vou para a igreja. Não, irmão, não desista. Vai balançar mais ainda. Então fique firme, para quando a árvore balançar, você não cair. Continuar firme ali, ó, no que Deus falou, no que Deus prometeu. Vou estar orando, encerrando e agradecendo a Deus pela tua vida, pela tua casa. Soberano Deus, Pai de eterna bondade, eu quero apresentar cada vida, Senhor, que entrou nesta live. Cada um, Senhor, que compartilhou, aquele que não compartilhou, aquele que ainda vai ouvir. Que o Senhor possa alcançar o coração, as mentes, libertar, transformar, salvar, arrependei-vos. Salvar, Senhor, aqueles que não conhecem a Tua palavra. Que o Senhor possa visitar cada vida. Quero mandar um abraço ali para o sítio Carnalbinha, sítio Aroeira, ali no Icó, Senhor. Quero visite ali aquele povo, aquela região, Senhor. Continua salvando, libertando. Senhor, continua transformando aquelas vidas. Senhor, vai visitando, Senhor, cada ouvinte desta rádio, Pai, deste programa. E eu encerro aqui, abençoando cada um, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.